Já dizia a minha avó, e o ditado popular: persistir no erro é burrice, e eu serei o primeiro a pedir a cabeça do Fernando Diniz, se ele cometer esse erro na partida diante do Corinthians. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Durante o programa A Hora do Vasco, eu falei sobre a situação do Verratti para o jogo diante do Corinthians. Será que o Fernando Diniz será burro? Eu vou pedir a cabeça dele. Preste atenção aí. Você acha que ele vai para o jogo? O que você acha que o Fernando Diniz vai fazer? Eu acho que o Fernando Diniz vai botar ele titular. Eu acho. Nem vou apurar. Eu prometi que não iria mais apurar isso. Eu vou dizer uma coisa para você. O Fernando Diniz vai ser burro se fizer isso. Ele vai ser muito teimoso, burro. Ou inteligente e teimoso. Teimoso é burro. Porque se ele tem um time que ganhou de 6 do Santos e ele tem outro time que perdeu de 2 para o Juventude, por que ele vai colocar contra o Corinthians o time que perdeu de 2 para o Juventude? Cara, é o cúmulo da burrice se ele fizer isso. Não há motivo nenhum, está na mão dele. O campo está falando, o torcedor está falando e ele já teve a amostra. Ele colocou de maneira forçada um time contra o Santos, forçada porque o Verratti jogaria, não jogou que estava suspenso, o Verratti jogaria e o Vasco ganhou de 6. Ele contra o Juventude, volta o time com o Verratti, o time perde 2. Aí tem um jogo tira-teima, porque ele vai escolher o jogo que perdeu, cara. Então, cara, eu acho que ele vai ser muito burro, cara. Muito burro. E vou te falar, vai ser indefensável se ele colocar o time com o Verratti. Ele tem que colocar um time que jogou com o Santos. Esse é o time, cara. Ele tem essa oportunidade. Tá todo mundo de volta. Ele tem todo mundo que enfrentou o Santos, está na mão dele. Por que ele não vai repetir o time? É ser muito burro se ele não fizer isso. Muito burro mesmo. Muito burro. Não tem explicação. Não tem espelhar time. Não, coloquei porque o Corinthians joga diferente do Santos. Porra nenhuma. Pô, tu tem um time que ganhou de 6, cara. Joga contra qualquer um. Time que ganha de 6 joga contra qualquer um. É o melhor que você tem. É o time que tem que ir pro jogo contra o Corinthians. Até para ele se defender. Porque se o time não for bem, o que nós vamos falar aqui? Porra, o Diniz é burro, não botou o time contra o Santos. Então bota, porra. Bota, acabou. O time tá lá. Pronto. Aí, se o time for mal, vai caber explicação do que aconteceu durante o jogo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se ele repetir se ele não colocar o time contra o Santos, não tenha dúvida que a gente vai reclamar, pô. E vou te falar, se ele colocar o time para jogar, se não for o time contra o Santos, e o Vasco não ganhar do Corinthians, eu vou pedir a cabeça do Fernando Diniz. Isso? Eu vou pedir a cabeça do Fernando Diniz, porque aí é muita burrice, meu irmão. Aí é muita burrice. Isso? Eu vou pedir a cabeça do Fernando Diniz. Vou repetir aqui. Se o Fernando Diniz não repetir contra o Corinthians o time que iniciou e goleou o Santos, eu vou pedir a cabeça do Fernando Diniz. Você é o primeiro. Logo no pós-jogo. Ó, tem uma mensagem pra você aqui. Aonde? Não começa não que eu te bloqueio. Eu já te bloqueei, você não vai saber nem de onde vem a bloqueação.
E outro detalhe, hein? Eu era super a favor da estreia do Andrés Gomes. Pode rolar. Nem sou mais. Porque se ele fosse um meia... Não vai ser o mesmo time. Não, se ele fosse um meia, se ele fosse um lateral, um zagueiro, eu até concordo que ele deveria estrear. Mas como ele é atacante e o ataque funcionou bem pra caramba contra o Santos, eu já acho que ele não tem que estrear. Bota os caras que jogaram contra o Santos. Porque se aquele time jogar igual, nem precisa mais de Andrés. Porra, se o ataque funcionar igual funcionou, não precisa mais de ninguém, não. Então tem que jogar o ataque. Se ele fosse de outra posição, eu até falaria, pô, bota o cara para jogar. O cara é volante, é meia, zagueiro, é lateral, tá precisando. Mas como ele é um atacante, e o ataque do Vasco voou contra o Santos, eu nem quero a estreia dele. Vai para o banco de reservas, se precisar durante o jogo. Para começar, é o time que iniciou a partida contra o Santos. Essa tese de time que jogou contra o Santos, né? Ela vai ser sempre um debate muito diante, né? Frontal ao Verratti, na verdade. Vai ser sempre frontal ao Verratti. Até o jogo que o Diniz repetiu o time. E aí a gente vai saber se aquilo foi ponto fora da curva ou não. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar o Verratti, vai ganhar o jogo e vai falar assim, viu? Ué, mas isso foi feito contra o Juventude, não ganhou? Exatamente. Ele já teve essa oportunidade. Mas será que ele vai abrir mão para fazer de novo? O problema todo desse cenário do Diniz é que o Diniz chega no Vasco, o Verratti já sendo um líder. E aí aqui o torcedor tem que entender, né, que existe algumas coisas no futebol, e no Vasco existe isso também, que o elenco gira em torno de alguns jogadores. Os mais antigos, os caras que compram a briga, e acaba que o Verratti, ele é um desses jogadores, se não o jogador, o líder do elenco. Por isso que a gente talvez não tenha visto o Verratti no banco de reservas contra o Juventude, Baran, porque será que o Diniz ficou com medo de perder o vestiário? Porque eu acho que perder o torcedor é pior do que perder o vestiário. Se eu for botar numa balança aqui. Mas por que ele vai perder o vestiário? Porque o Verratti é um líder. Pô, você tem noção, Baran? O Vasco vai entrar em campo, vai ganhar. Você acha que o Felipe Coutinho foi mais feliz jogando sem o Verratti contra o Santos ou com o Verratti na partida diante do Juventude? Diante do Atlético Mineiro, com o Verratti. Ele ficou puto com o Verratti Coutinho, né? Se a gente for colocar aí no piso e teto, né, da insatisfação do jogador. Mas observando o cenário em que o Verratti é o líder, Baran, perder o vestiário é o seguinte, vamos lá, vamos pensar aqui de forma individual, todo mundo na live, só quem deixou o like também. Vamos lá. Você é o Verratti, eu sou o David, eu entro porque você está suspenso, você é o artilheiro, eu entro, faço um golaço, dou movimentação à equipe, tal. Você volta, você está suspenso. Se eu entro como titular, você tem um problema na tua carreira. Você vai ser literalmente explanado, vão mostrar, vão externar, vão transparecer que o problema era você. Então por isso que o Diniz não fez isso. Senão ele derruba o Verratti. E se o Vasco ganha do Juventude ainda, piorou. O torcedor não ia querer o Verratti nunca mais. Então o Diniz faz um movimento para o Verratti não se ficar queimado. Só que ele dá a oportunidade. O Verratti tem que corresponder. Porque se o Verratti faz gol contra o Juventude, o Vasco ganha, acabou a mística. Acabou. Ia acabar por ali. Ninguém ia mais falar assim, Verratti banco, viu? Era porque o Verratti atrapalhou. Não. Então o Diniz, ao invés de mostrar que ele confirmou que o Verratti tem que ser banco, ele dá a oportunidade para o Verratti demonstrar isso. E o Verratti demonstrou de forma muito negativa para o próprio Verratti. Então eu acredito que contra o Corinthians, um jogo em casa, pelo Verratti ser um líder, eu não acredito mesmo, que o Verratti vai ser banco, tá? Porque é a oportunidade do Vasco vencer com o Verratti e a mística da vida do jogador acabar. Lineker,
Isso gira muito em torno do Verratti também. Eu acho que isso é um erro, mas gira. Eu acho que perder o vestiário é não colocar em campo o time que jogou bem. Perder o vestiário é você deixar no banco de reservas quem jogou pra caramba em um determinado jogo, que acrescentou numa vitória impactante, e não colocar esse cara para jogar. Mas aí, Baran, dentro do vestiário fica assim, não, ó, aqui é um elenco, todo mundo vai jogar, rotatividade, ó, segundo tempo, ó, David, bate no peito do cara assim, ó, quantas vezes já vi isso? Eu preciso de você, hein, cara, fica preparado, concentrado aí, hein? Segundo tempo tá chegando aí, você é o cara. Isso acontece. Concorda comigo, torcedor? Deixa aqui o seu comentário.